Então vamos, como sempre, né? A gente sempre agradece a Deus, a Jesus, a equipe espiritual do nosso cantinho, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, falando de coisas profundas, né? Hoje nós estamos novamente retomando o assunto do amor, né? Esse guia, essa luz que vem de Deus a iluminar nossos corações. Nós ainda estamos no início, né, dessa nossa caminhada. E aproveitamos esse momento também para a gente fazer uma vibração em favor de nossos irmãos mais necessitados, levando o nosso pensamento à sala 1, depositando lá a rosa do nosso amor, do nosso carinho, para que essa equipe amiga, trabalhadora, possa ter esse material em mãos para ampliar a ajuda a esses nossos irmãos. E para dar um laço bem bonito nesse buquê de rosas, oremos a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas. Na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, retomando o, o assunto, né, que nós terminamos na semana passada, estava falando do hálito de Deus, né, plasma divino, e Emmanuel coloca assim para a gente, né, esse parágrafo tão bonito. O plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Coloquei essa imagem aí de um ser humano, né, olhando para o infinito, olhando para o céu à noite, onde nós vemos assim tantas que a gente tem a oportunidade de olhar para o infinito, né? E a gente pode ficar imaginando, né? Cada pontinho de luz desse pode ter em volta planetas, humanidades, cada um no seu caminho, né? Mas todos eles, sem exceção, envoltos pelo amor de Deus, né? Como nós, aqui na Terra, do mais ínfimo ser aqui vivente ao mais evoluído, todos nós, né, envolvidos pelo hálito divino, pelo hálito de amor. Todos nós passando pelos processos de evolução, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, né, do átomo ao arcanjo, né, ao espírito puro. Estamos nós nessa saga, né? E é muito importante a gente ter essa consciência, né, de espíritos eternos que somos e a consciência também desse amor, né, que nos penetra cada célula do nosso corpo, cada pensamento, todos nós, né, estamos envolvidos nesse hálito de amor. Isso é algo assim muito, vamos dizer assim, muito consolador, né? A gente passa pelas dificuldades, pelas angústias, pelas doenças, pelos desafios, mas isso tudo são mecanismos, né, para nos acordar para esse amor que Emmanuel está nos lembrando aqui nesse parágrafo. Né? Não sei se alguém gostaria de comentar mais algum ponto, nós podemos andar mais um pouquinho. Vocês se sentem amados por Deus?
Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém nunca deu uma paradinha assim para procurar sentir esse amor? Já tentaram? Ah, eu já tentei, Sim. Antônio. Oi, Neuza. Eu acho que quando a gente olha para o corpo da gente, né? Oi, Fausti. Quando a gente olha para o corpo da gente, a gente já vê o amor de Deus. Porque tudo que ele fez, né, pra gente, você olha a mão, é, carinho que ele teve em fazer cada parte do nosso corpo. Ele só teve amor mesmo. Não tem o que. A gente tem que se sentir amado e também gratidão, né? A gratidão por ser amado. E eu sempre agradeço no chuveiro. Porque no chuveiro eu tenho assim comigo que a água ajuda a conectar mais com Deus. Não sei por quê. Eu acho isso. E parece que é na hora que você toma banho, que você está lá embaixo do chuveiro, que você tem ideias boas, intuições e ficar mais perto de Deus, mais a presença dele. Entendeu? É, e é isso mesmo, né? Não é mesmo, Antônio? O corpo nosso é um microcosmo, né? É macrocosmo, todo esse infinito que a gente não conhece, mas fica pensando nesse infinito todo que a gente não conhece, nesse infinito do nosso, nesse corpo nosso que ele fez. Tudo certinho, tudo no jeitinho, né? Ele É amou muito a interessante. gente. É quando a gente respira, né? Pega o ar assim, bem, enche os pulmões, solta devagarinho e tudo. E esse ar está disponível para todos nós, né? E, e seres vivem em nós, né? A gente é um universo também, se a gente parar para pensar, tem bactérias, tem as nossas células, que também tem um cérebro, né? Não como o nosso, mas já no livro Evolução em Dois Mundos, eles comentam sobre isso, né? Então a gente vai vendo a grandeza, né, desse processo evolutivo que nós estamos envolvidos nele. E é uma coisa muito importante, é a solidariedade. A gente não evolui sozinho, né? Na medida que a gente vai ganhando patamares evolutivos, aqueles seres menores que nos acompanham também vão tendo a oportunidade, né? Então, por exemplo, nós temos trilhões de células vivas que elas sentem quando nós estamos tristes, elas sentem quando nós estamos eufóricos, elas sentem quando a gente para pensar em Deus. Então, a gente, à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai se libertando de muita coisa, né? Uhum, De preocupações, e aceitando essa nossa impermanência, né? Hoje eu ouvi essa palavra, e nada aqui é permanente, né? Nós estamos num processo de transformação assim contínuo. É muito importante a gente ir tomando consciência desse amor, né? Para que a gente possa romper, né? Com as nossas dúvidas, romper com o nosso egoísmo, romper com o nosso orgulho e adquirindo, né? As virtudes que Jesus nos ensinou, aprendendo a amar, né? E quando a gente sim. fala amar ao próximo como a si mesmo, o, tudo é próximo a nós, né? Então, se você não consegue, por exemplo, respeito com a natureza, você está deixando de amar o próximo, né? Deixando de amar a Deus, né? E a gente vai tomando consciência disso aos pouquinhos, e isso vai enriquecendo muito a nossa vida, e a gente começa a se ver como um espírito eterno, que todos nós somos, né? Isso vai ajudar bastante a gente a vencer
as angústias, as ansiedades, né, as dúvidas. A gente vai aprendendo a se entregar realmente a esse plasma divino, né, com que Deus envolve tudo, né, que é o amor. Muito, muito rico esse pequeno parágrafo do Emmanuel, mas que vale muito para a nossa meditação, né? Você falou numa coisa, Nilza, sobre a água, e a gente, quando lê o livro nosso lá, a gente vê o cuidado que eles têm, né, com a questão da água, né? Não é a água como nós a conhecemos aqui, né? Mas existe todo um cuidado, e nem todos têm acesso, né, à fonte, né? Somente alguns no nosso lar têm acesso a essa fonte de água lá. E ela tem uma ligação direta com o sistema nosso aqui na Terra, né? Então é uma descrição muito interessante. Eu não lembro agora detalhes, mas você falando sobre isso, quando você está em contato com a água durante o banho, em oração, ah, sentindo, né, esse magnetismo, né, esse hálito divino. Interessante. Mais Eu algum não lembro comentário? do livro, não. Eu não lembro do livro falar, não, do Nosso Lar. É verdade? Tem lá sobre o Ministério das Águas, né? Ah, tá. Você Eu vai vou encontrar procurar lá. ver. Mas é É porque a interessante. água é condutora, né? Ela liga, né? Ela faz ligação. Então fica mesmo, dá para perceber que que a gente se conecta mesmo melhor. Não, e são Fala dois qualquer. gases, né? É incrível que a água é dois gases, é hidrogênio e oxigênio, são os dois elementos básicos, né? Sim. Que a gente encontra praticamente. O Sol praticamente ele tem basicamente hidrogênio, né? E hélio, né? Mas é muito interessante a gente meditar sobre essa questão que você estava tocando aí. Ô, Faltinho, Eu sou testemunha de que o chuveiro é uma grande fonte de reposição de energias e de inspiração. Muitas dos alertas que eu recebi, das intuições, todas elas foram praticamente debaixo do chuveiro, né? Ali, se você deixar a água cair, você fechar os olhos e levar um pouquinho seu pensamento, é uma coisa. Eu ainda posso dizer, não sei quanto aos nossos irmãos aí, mas nesse ponto eu tenho uma sensibilidade bem ativa, então eu sinto demais isso, né? Você, debaixo do chuveiro, fecha os olhos, deixa aquela água cair, daqui a pouco começa a vir as intuições de uma série de coisas, né? Às vezes de problemas que você tem, de principalmente de quarta-feira, né, da reunião mediúnica, e vem bastante coisa. Eu sou prova disso. E tem também, acho que no livro Os Mensageiros, ele fala também da água. Eles vão visitar o departamento que cuida da água do nosso lar, né, que distribui ali. E aí ele fala, e tem um outro gás que o André Luiz cita, que não é o oxigênio nem o hidrogênio, que é é o muito, azoto, né? O nitrogênio, né? não sei, eu não lembro agora, depois eu vou ver, eu passo para vocês, que é muito importante também, porque ele fala ali que se as pessoas aprendessem a utilizar essa técnica, é claro, estamos falando de espíritos, né? Mas encarnado a situação é diferente. Por exemplo, se você mora aqui, você vai passar alguns dias, por exemplo, lá no Santa Catarina, numa cidadezinha do interior, se você respirar muito fundo, é capaz de você ter um problema sério, né? Porque o ar é tão puro lá
está acostumado com a poluição. Né? Respirar fundo é capaz de a pressão cair. Mas isso é muito interessante. E eu li também, num outro lugar, a respeito do hálito. Eu estava lendo aqui, né, que o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele, mesmo penetrando o universo. E eu li, eu não lembro onde foi, que livro que eu li, que tinha alguns espíritos que sopravam na hora de transmitir o fluido, o passe, né, de transmitir as energias para alguém, eles utilizavam do sopro. E aí estão explicando, eu acho que foi numa das obras do André Luiz, o porquê que ele fazia isso, né? Que são espíritos que têm, não é uma elevação, mas eles têm uma energia no sopro muito grande. E eles conseguem, através do sopro, eles conseguem soltar essa energia de dentro deles e auxiliar as pessoas. Eu vou descobrir aonde que foi que eu li isso, mas... Não, inclusive, Faustinho, o sopro é uma técnica de passe, inclusive, Isso mesmo. que é descrita no livro acho que no Domínios da Mediunidade tem, eu não me lembro exatamente, né? É uma das técnicas. E é um pouquinho controversa, depois que esse negócio nós tivemos, essa pandemia e tudo, mas normalmente você envolve um agaze, né? E a região que a pessoa está ali com dor, você pode soprar. Isso em casa, né? E à medida que a gente faz uma oração, pede a espiritualidade que nos permita magneticamente passar essa energia para o doente, né? É uma técnica usada. Tem um livro, agora me foge o nome do autor, é lá do norte, do nordeste do Brasil, que ele comenta sobre essa técnica do sopro, né? Sopro magnético. Esse é bem lembrado. Então, a gente, assim, o que eu acho muito importante nesse parágrafo é a gente lembrar da possibilidade que nós temos de estar sempre em contato com Deus. Porque a gente coloca Deus muito distante, né? E ele está o tempo todo nos envolvendo. Então, na medida que a gente vai ganhando a capacidade assim de sentir, de meditar, seja durante o banho, seja quando você retira um tempinho para você se isolar, pensar no Pai e tudo, como isso é importante a gente buscar essa sintonia. E Jesus sempre ensinou isso, né? Ele sempre se retirava para ter esse contato com o Pai, né? Para ter esse contato com Deus. Muito importante. Vou mandar mais um pouquinho, né? Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Vemos assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Uma das coisas que a gente vai aprendendo quando a gente estuda a doutrina espírita, que a evolução é uma decisão de caráter pessoal. Somente nós podemos dar a decisão de corrigir uma imperfeição, de mudar uma atitude, de alterar, vamos dizer assim, o campo de nossos pensamentos. Só nós temos condições de gerar a vontade e o esforço natural, né, para a gente obter essa transformação moral que todos nós estamos buscando, né? E isso não é feito da noite por dia, isso leva aí 1, 2, 3 milhares de encarnações,
até que a gente consiga realmente nos transformarmos em espíritos puros, né? Fazer essa, vamos dizer assim, essa, além da transformação, fazer essa metamorfose, né? Nos tornamos assim, espíritos puros, energia pura, podemos até assim dizer, né? Então, essa busca de Deus em nossas vidas, né? Essa compreensão da lei do amor, né? A importância da gente aprender a amar o próximo bem mais amplo, não só o ser humano, né? Mas tudo que está ao nosso derredor, né? Todo esse processo de vida, né? Que nós vivemos aqui, principalmente na Terra, a gente ganhar isso. Agora, isso são decisões de cunho muito, muito pessoal, né? Muito íntimo. E Deus respeita, né? Toda vez que o homem tentou forçar, né, essa, vamos dizer, essa tomada de consciência, sempre trouxe consequências menos felizes, né? A gente vê isso muito dentro dos dogmas religiosos, né? A questão de gerar o medo, né? Se você não fizer conforme vos é ensinado aqui, você vai sofrer, né? Até dentro do espiritismo nós temos que tomar muito cuidado quando a gente entra na questão, por exemplo, do da lei de ação e reação, né, dos castigos. E a gente vai vendo ao longo dos estudos, né, das obras de Allan Kardec, que a coisa não é bem assim, né? Que você não pode cobrar de uma criança, vamos dizer assim, de uma criança ainda espiritualmente falando, e de um adulto, né, já mais evoluído, mais consciente de suas responsabilidades, da mesma forma, né? Então, as consequências, o resultado dessa lei de ação e reação, ela tem muito a ver com o nosso grau de ignorância, né? Nós que já estamos tendo a oportunidade de receber essas informações, de meditar sobre essas informações, de trazer isso mais para as nossas vidas, na medida que a gente não faz esse esforço, né, de corrigir as nossas imperfeições e tem atitudes não amorosa com os nossos irmãos, né, a gente assume uma responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa estar muito atento a isso, não como uma ameaça, mas como uma tomada de consciência de que as leis divinas são universais, né, vale para todos. E Deus não desrespeita, né, ao estágio evolutivo que cada um de nós está. Então isso é muito importante a gente ir tomando consciência, né, de como é esse mecanismo, né? Nós temos estudado o livro O Céu e o Inferno, que fala da justiça divina. Ele é o fechamento, né, desse trabalho que Allan Kardec trouxe para nós. A gente ainda não entrou no capítulo 8, que é o capítulo que fala realmente das leis e tudo, mas a gente vai vendo ao longo desse tempo essa autonomia, né, a, a nos circundar, né, essa liberdade que Deus dá. Assim, você quer evoluir? Quer ir mais rápido, quer ir mais devagar? A decisão é sua, né? Mas também as consequências, né, de a gente não fazer o esforço, a gente não ter a vontade de galgar, né, esses patamares mais evoluídos também, a gente vai vendo que isso traz consequências também, isso traz o retardo, né? Mas a gente vê sempre essa solidariedade da espiritualidade, que já está num estágio mais evoluído, de vir até nós, dar os alertas, trazer essas mensagens, como esse livro que nós estamos estudando, né? Então a gente vê a riqueza, né? A gente vê o amor de Deus funcionando nesse mecanismo de solidariedade. É algo muito, muito rico, né? Que nós estamos tendo a oportunidade de meditar, né? Vamos dizer assim, de meditar sobre. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, ampliar assim, a visão em relação a esse parágrafo? Então, Antônio, eu vejo aquela passagem, né,
um dos cenários que eu vejo da passagem de Jesus no deserto, os 40 dias, né, que a Bíblia cita que ele foi tentado pelo diabo em várias coisas, né? Eu vejo que ele coloca isso de uma forma para mostrar para a gente que o que você acabou de falar, né? As nossas vontades muitas vezes imperam e precisa ter força para superar essas vontades que fogem, né, que estão fora dos ensinamentos que Jesus nos colocou. E, sendo Jesus nosso mestre e guia, né, nosso modelo e guia, e como diz as próprias palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o nosso exemplo. Né? E o exemplo que ele quis dar com a passagem do deserto é justamente esse. Então, ele poderia ter governado, enquanto encarnado, ter demonstrado todo o poder dele para Roma, para os, como é que chama lá, os, os inteligentes da época lá. Gente, eu estou ficando ruim, minha cabeça tem hora que falha, né? Os que vivem lá na Os sinagoga, escribas? os que Os vivem na escribas? sinagoga lá, os. É o pessoal do Sinédrio, né? Então. É. E ele, Os sacerdotes. ele poderia ter muito bem, né, feito isso. Então ele quis mostrar que as vontades que a gente tem existem, e aqui ele deixa bem claro, né, o Emmanuel, respeitando a decisão de todas as consciências. Quer dizer, Deus está, ele deixa realmente na nossa mão. Olha, você quer caminhar mais devagar? Caminha. Você quer caminhar mais depressa? Caminha. Cada um vai ter, né, as suas facilidades, as suas dificuldades, os seus ganhos, as suas perdas, mas fica na nossa mão. Então, Jesus foi bem claro com aquela explanação do deserto, quando ele coloca, né, as tentações que supostamente ele teve. Né? Porque, na verdade, você acha que ele teria como tentar ele desse jeito? Ele, né, na cabeça dele, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas ele quis mostrar para o povo, e a única maneira que o povo entendia nessa época era o diabo. Ali era o terror, né? Porque a igreja também, eles colocaram isso porque era a maneira de segurar o povo, né? Então, ó, se você pecar, você vai arder lá no fogo do inferno. E quando falava que tinha que arder, o pessoal já estava fora procurava andar mais na linha. Mas essa é a colocação dele, que é muito bem precisa. Né? Na verdade, o esforço que a gente tem que fazer é de vencer o nosso ego. Porque, pensa bem, quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito, elaborado no plano espiritual. Ótimo. Quando a gente nasce, você lembra disso? Ninguém lembra. Por quê? Porque as coisas têm que acontecer naturalmente, têm que acontecer por amor. Né? Então, o que acontece? Você vem, você começa a viver num mundo, e aí você começa a ver esse mundo evoluindo, você começa a ver esse mundo crescendo, e você quer fazer parte dele. E o que está acontecendo muito hoje é isso, as pessoas estão deixando Deus de lado, estão deixando Jesus de lado, para pensar em toda a parte material. Ah, eu quero ser dono disso, ah, eu quero ser dono daquilo, ah, eu quero mandar aqui, eu quero mandar lá, eu quero fazer isso. E aí alguns ainda vão lembrar de Deus quando? Quando chega uma fatalidade, né? Chega uma doença, uma coisa grave, ou sofre um acidente, onde passa por uma situação difícil, e alguns ainda conseguem reavaliar isso e voltar à realidade, mas outros continuam ignorando. E ele, assim mesmo, ele dá oportunidade para todos. Tudo bem, você pode ignorar, mas vai ter as suas consequências.
né? Você tem responsável pelos seus atos. Então, essa é a bondade divina, né? Não tem como a gente dizer que, como muita gente diz aí, que o pai ele é meio carrasco, né? Não, eu pequei, ele vai me cobrar até o último centavo, né? Eu vou ter que pagar isso de alguma forma, senão eu vou arder lá no fogo do inferno. E vai, né? E se desencarna com isso na cabeça, acaba indo para lá mesmo, porque, né, a culpa é a razão de muito sofrimento. Você tocou sobre as tentações no deserto. Vamos dar uma meditada sobre isso, né? Ali Jesus veio trazer para nós as tentações que nós vamos encontrando na nossa caminhada, né? Na nossa reencarnação. Por exemplo, quando o diabo, né? O demônio, seja lá esse espírito, né? Se aproxima de Jesus e fala assim: você está aí no deserto já há 40 dias passando fome, por que você não transforma pedra em pão? Né? E isso aí é aquela preocupação nossa, se vai faltar as coisas amanhã, se a gente vai, quando a gente está passando por uma dificuldade, né? Se a gente vai sobreviver. Aí Jesus dá uma resposta, né, pontual: nem só de pão vive o homem. Quer dizer, nós somos espíritos eternos. Se nós estamos passando por uma prova, fique tranquilo. Procura aprender a lição que Deus está colocando ali no seu caminho. Medite sobre ela. Pense numa saída, né? Então, ele tira esse medo, né, do amanhã. Nem só de pão vive o homem. Outra tentação muito interessante, que está muito ligada ao fanatismo, né? Quando o demônio fala assim: pule daqui desse abismo que os seus anjos, né, o Senhor mandará seus anjos para o segurar. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes o fanatismo religioso nos leva assim a ter aquelas atitudes assim de arrombo, né? De não, Deus vai dar tudo, e a gente esquece de fazer a nossa parte, né? Você está, por exemplo, desempregado, então mande um currículo, contate um amigo, peça ajuda para que alguém te ajude a encontrar um trabalho. Agora a pessoa fica em casa lá: vou orar e, e Deus vai trazer o emprego até aqui. Não vai. Tem a sua parte também. Então, Jesus chama assim: cuidado com esse fanatismo também religioso, achar que Deus vai fazer tudo por você, né? Então, é muito interessante quando a gente vai analisando as tentações, trazendo ela para o nosso dia a dia, né? E o final, né, quando o demônio apresenta o mundo, fala assim: eu vou te dar todo o poder, tudo que você quiser, você vai ser dono desse mundo, né? E Jesus simplesmente fala assim: eu não preciso disso, eu já tenho o que eu preciso, eu já tenho o reino de Deus, né? Então, assim, quando a gente desenvolve inteligência, em conhecimento, se torna uma pessoa que conhece os mecanismos da política, os mecanismos do negócio, dos ganhos fáceis, né? Como tem pessoas aí que têm a capacidade de fazer dinheiro que a gente estrondosa, né? De ter um sucesso e tudo, e ele acha que a vida é isso. E ele acha que isso é ele, o poder dele, né, de dominar, de mandar. Eu posso começar uma guerra, eu posso botar um povo contra o outro. E a gente está vendo isso acontecer, né? Como nós já vimos acontecer na história e como nós estamos vendo acontecendo agora novamente. Você, diante da política, acha que você pode manipular uma população inteira, colocar mentiras e tudo, e gerar todo esse terror, esse domínio, né? A troco do quê? Né? Se a gente tem o reino de Deus, a gente precisa compreender esse reino de Deus, né? A gente precisa compreender que é lá que nós vamos viver e não aqui. Isso aqui é impermanente. O nosso corpo está o tempo todo caminhando para terminar a tarefa dele aqui, né? Nada, a gente vê esse processo, está aí na velhice, né? Ninguém fica para semente.
Nós vemos a história dos poderosos, que fim que eles tiveram o mesmo fim que todos nós, só que muitas vezes criando compromissos que vão lhe dar um trabalhão danado para resgatar, né? E isso vai ser feito ao longo do tempo, ao longo da sua, vamos dizer assim, da sua decisão de retomar o caminho reto, né? Então você vê nessas tentações do deserto todo um alerta de Jesus para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Nem só de pão vive o homem, cuidado com o fanatismo, cuidado com as ambições de poder, de domínio, né, sobre a consciência de outro, e sempre olhar quando Deus coloca uma riqueza, um cargo, que aí Ele está nos dando a oportunidade de fazer o bem para muitos, e não fazer o bem só para nós, né? Então, é muito interessante, foi bem lembrado, o Fausto. Mas a decisão é nossa. Quer transformar, quer transformar a sua vida nessa loucura que nós estamos vendo aí, tudo bem. Mas, infelizmente, você vai ter que arcar também com de ter que corrigir esse caminho mais lá na frente, né? Muito, muito interessante, Faustinho, bem lembrado. Estava meditando aí agora sobre isso que você falou. Mais algum ponto, pessoal? Mas o Evangelho, gente, quando a gente vai aprofundando no Evangelho, e tem muita coisa ali que a gente ainda não viu, viu? Esse livro tem o pessoal brinca, né, que as obras do Chico, as obras de Allan Kardec, o Novo Testamento, o Velho Testamento, o que tem de informação, de conhecimento, né, ali é algo fantástico, né? Hoje o Genival estava falando sobre a parábola do filho pródigo, né, do filho gastador, né, esbanjador, né, e o retorno dele, a alegria do pai de tê-lo de volta, né? Você vê que o pai quer, filho, você quer então a sua herança? Vá, né? E ele sabe que mais cedo ou mais tarde a vida cobra, né? As, as prodigalidades, né? Os esbanjamentos que às vezes a gente faz da oportunidade que nós estamos tendo agora. E a gente vai ter que voltar para a casa do pai, né? Não tem muito escapatória em relação a isso. Agora o tempo é nosso, né? A escolha é nossa. E é muito, muito interessante. Tem um amigo que ele brinca, que ele gostava muito quando ele pensava em Deus como aquele velhinho, bondoso, né, que fazia tudo por nós, né? E que à medida que ele vai descobrindo que o problema está na nossa mão, e aí ele fala assim, saudade, né, dos meus tempos de criança espiritual, né? Estava achando graça dele comentar isso. Mas é isso mesmo, né? Ele é o nosso pai, mas é, acima de tudo, um educador, né? Educador para nossas almas, para que a gente possa voltar para ele, né? Mas, vamos dizer assim, com muito amor já no coração, né? Nesse caminho de volta. Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal, nesse parágrafo? Senão nós vamos dar mais um passinho. Mercê de semelhança, bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Essa presença do amor de Deus, a mercê dessa bênção, né? Então, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. É interessante que a gente vamos parar para pensar um pouquinho, né? Vamos pensar numa semente, né? Que é ali colocada sobre o seio da terra, né? Ela tem um esforço de germinar, o esforço de romper com a terra, o esforço de buscar a luz, né? Depois o esforço de crescer, de florir, de dar frutos, né? De dar continuidade. Então, ali é um verme, né? Que vive ali na terra, também é amado por Deus, está no seu processo de evolução. Cada célula do nosso corpo, né? Ela está no seu processo de evolução, mas todos nós, né? Estamos recebendo essa bênção de Deus, né?
Então, por exemplo, quando a gente faz uma oração, a gente entra em contato com o Pai, a gente faz uma meditação, a gente... Esse momento agora que nós estamos buscando, né? Nós estamos aqui juntos buscando esse contato com o Pai, as nossas células também são beneficiadas, né? Os nossos irmãos que não estão encarnados também, que, que nos acompanham, estão tendo a oportunidade de pensar sobre isso, né? De, vamos dizer assim, de estabilizar suas mentes, né, dentro desse conhecimento do amor de Deus, né? Então, assim, é muito interessante, né, a gente ver que não existe nada no universo que esteja sem a presença de Deus, né? Nada, mas nada mesmo, né? E quanta coisa nós ainda não sabemos, né? Vocês já pararam para pensar como vocês vão estar daqui 1 milhão de anos, em termos de conhecimento, em termos de amor, em termos de evolutivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Daqui 1 milhão de anos, né? Muito interessante. Nós estamos há 2.000 anos da vinda de Jesus aqui entre nós, né? 2024 anos, né? Da vinda do Mestre, da, da sua, da sua pregação, da sua vivência de amor entre nós, né? Mas dá para imaginar daqui 1 milhão de anos, aonde nós vamos estar, né? Ver quanta coisa nos aguarda de lindo, né? De amor, né? Nessa escalada, né? Muito interessante. Aí Emmanuel coloca, né, para fechar, né? O verme é amado pelo Senhor, que lhe consegue milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Quando a gente estuda quando a gente estuda os livros de André Luiz, né, a gente vê assim que todos esses animalzinhos, né, insetos, todos eles têm a presença da espiritualidade conduzindo o seu processo evolutivo. Então, essa questão da evolução é algo que nós precisamos meditar muito, né? Nós que estamos nesse estado de consciência cósmica, né? De tomada de consciência da presença de Deus, veja o quanto que nós já evoluímos. Veja o quanto trabalho já foi feito em nosso favor. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Emmanuel está trazendo informação interessante. Tanto quanto o anjo espírito puro, que o representa junto do verme. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Terra, né, iniciando com aquela bola ígnea, né, aquela bola de fogo, né, ela vai se esfriando, vai se materializando, vai se formando ali os primeiros elementos, o primeiro ser vivo, né, aquela sopa, né, que a gente formada nos mares calentes, né? Ali vai formando, depois cria-se a primeira célula, essa célula se organiza, forma o primeiro organismo, e aí vai. A gente tem toda essa, essa saga hoje, já, de certa forma, levantada pelos cientistas, né? A gente vê quanto trabalho. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? E nós estamos nesse processo, né? Nós viemos de outros orbes, né? Nós temos uma história aí de que muitos de nós viemos de um dos planetas do sistema Capella, né? E outros vieram de outros planetas que estão aqui na Terra. Tem aqueles que foram também desenvolvidos aqui, evoluíram aqui também no planeta. Então, é muito rico, né? Quando a gente começa a olhar para a vida nessa visão da eternidade, né? Nessa visão da continuidade. Então, por isso que eu estou brincando com vocês, se vocês já pensaram daqui 1 milhão de anos, e daqui 1 bilhão de anos, como nós vamos estar? Né?
que nível de consciência nós vamos estar. Não sei se é loucura isso, fazer essa meditação, né? Mas é interessante, né, a gente pensar no que vocês acham. Antônio, você está falando uma coisa que eu estava pensando hoje. Porque, sei lá, foi tão assim que você falou, né? Eu estava assim pensando, 2000 anos que Jesus veio, mais, né? Mais de 2000 anos. E eu só estou com 67 anos. Quer dizer, a gente acha que é tantos anos, é tanto tempo que a gente vive, né? Numa encarnação. E é pouco tempo, né? É tão pouco tempo. E aí a gente pensa nesses 2000 anos e daqui para frente, o que a gente caminha? Porque eu acho que nós somos privilegiados, nós que vivemos nesse momento da Terra. Porque esse livro mesmo que a gente está estudando é um livro que foi especificamente para nós estudar, né? E a gente está estudando ele, olha só, a gente está adiantando, a gente está atrás. Porque essa é uma cartilha, né? Esse livro, O Pensamento e Vida, é uma cartilha. E eu acho assim, que nós estamos num momento que está vindo muitas informações, porque a gente pode ouvir palestra, a gente pode estudar, a gente pode ler livro, pode ler PDF no celular. Então, a gente está numa época, assim, temos que fazer de tudo. Não precisa fazer, eu acho que a gente está se esforçando, mas eu acho que está tendo um empurrão muito grande já, né? E o Espiritismo, que nem você estava falando, sobre Deus, né, que ele respeita a decisão de todas as consciências, eu acho assim que a nossa doutrina espírita, que Allan Kardec trouxe para a gente, é desse jeito, é realmente do jeito que ele vê a criação de Deus e como ele trata as criaturas. Porque ele respeita todas as consciências, né? A doutrina espírita, ela entende, tem paciência também, né? Então, eu acho que nós estamos, de tudo que a gente já passou, né? Que a gente já foi até queimado na fogueira, já queimou alguém na fogueira também. Então, a gente está em um momento, assim, até daqui 1000 anos, talvez, né? Quem sabe, está num mundo bem melhor. Ou pior. Não, vai ser um mundo bem melhor mesmo, porque esse é o processo, né? É uma coisa que está acontecendo agora, isso aqui eu vou falar um pouquinho da minha percepção, da minha opinião. A gente tem processo de transformação e temos processo de metamorfose. Então, o que é a metamorfose? Quando você vê, por exemplo, uma largata e ela dá aquela paradinha, né? Vira aquele casulo, e daqui a pouco sai dali um ser completamente diferente, alado, né? Que tem a capacidade de saída, parar de rastejar e vai voar. Mas o planeta Terra, quando eu falo dessa metamorfose, é do nosso planeta. Está mudando muita. Tá assim, a gente está sentindo, não sei se vocês percebem isso, uma mudança muito profunda da situação de vida aqui do planeta. Principalmente por essa interligação que nós estamos tendo um com o outro, né? Essa questão de disponibilidade do conhecimento, disponibilidade de informação, essa questão agora que nós estamos desenvolvendo de inteligências artificiais, a estrutura econômica do planeta, nós estamos sentindo assim, isso está assim, aquele processo assim, está começando a formar a crisálida, né?
a formar. E nós estamos nesse processo de internalização, de questionar realmente as nossas atitudes, como lidar com esse mundo, a questão do material, né? A gente vê que o planeta não tem condição de continuar com essa exploração como está hoje. Então, a gente está vendo assim, um processo que a gente não sabe muito bem que tipo de bicho vai dar no final, né? Mas a gente sabe que vai ser melhor, porque é o processo que todos os mundos, né, passam por ele. Quando sai do mundo de provas e expiações e entra num processo de regeneração, que onde o bem, né, estará mais presente em nossas vidas do que as atitudes da ignorância. Então é algo assim, nós estamos vivendo realmente um momento assim muito especial, né? Todos nós estamos aqui no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, né? E nós temos que nos apegar aqui nesses momentos. Essa consciência do amor de Deus, né? Porque senão a gente acaba entrando em depressão, a gente acaba adoecendo-se, né? A gente acaba, muitas vezes, até entrando num processo bastante triste, né? Se a gente não tomar cuidado nesses momentos de transformação. Parece que o Faustinho queria comentar alguma coisa. Não? Não, Antônio, já está em cima da hora aí. Faltam 7 minutinhos, né? Vai dar quase o tempo aí, né? Mas veja bem, ó, quantos anos tinha Jesus quando Jesus começou a formar a Terra? Há quanto tempo atrás? 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Isso Jesus já era um espírito crístico. Você acha que daqui 1 milhão de anos, como você falou, a gente estaria no nível do Asclépios? Não sei, viu, Faustinho? Realmente não sei. Ser sincero com você, não faço nem ideia. Pois é. Nem ideia. Sabe, a obra de Deus ela é tão perfeita porque ele entende que a evolução ela é individual, não é por grupo. Hoje, a Nilza falou, né? Hoje nós somos privilegiados. Daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui, ou talvez estaremos com outro corpo. Nós também vamos ser privilegiados. Na década de 40, quantos se sentiram privilegiados quando participavam dos trabalhos do Chico? Dos trabalhos de caridade do Chico, não é nem dos trabalhos mediúnicos, mas que participavam da sopa que ele fazia, das visitas que ele fazia, das doações. Em todas as épocas, nós seremos privilegiados. Basta que desejemos ser. E para a gente ser privilegiado, não é ser privilegiado com bênçãos, é ser privilegiado com trabalho. Por menor que seja o trabalho que você possa executar, já é um privilégio se você faz ele com dedicação, com amor, com carinho. Porque nós não somos capazes de fazer, eu digo nós, aqui, a gente que está indo, grandes coisas. Nós não somos capazes de fazer obras como a do Divaldo, como a do Chico, como de tantos outros que tem por aí, né, que fazem os anônimos, aqueles que não são lembrados, que trabalham solitariamente, que cuidam aí de 100, 150, 200 crianças numa casa, né? Uma casa de crianças que procura educar, que procura dar amor e carinho para essas crianças, e não são espíritas. Essas pessoas são privilegiadas. Então, mas o que a gente pode fazer para ser privilegiado? Amemos uns aos outros.
Se você encontra com uma pessoa e você tem condição de levar para ela uma palavra, de você dar um abraço, de você dar um aperto de mão, de você ajudar ela em alguma coisa, faça. O privilégio é o privilégio do trabalho, né? Quando você falou do Genivaldo, que ele fez a palestra do filho pródigo, esse filho pródigo saiu, ele perdeu as coisas que ele tinha, mas ele aprendeu com isso. E quando ele volta, uma das coisas que o pai vai fazer para ele, o que é? Vai dar trabalho. E ele vai ter que trabalhar. E o filho que estava com o pai, que sempre trabalhou, se sentiu injustiçado. Ele deveria, né, por ter a oportunidade de trabalhar junto do pai e de aprender, ele deveria se sentir um privilegiado. Mas ele preferiu o lado oposto. Encerrei porque falta 2 minutos. Seu microfone está fechado, Antônio. Muito bem. Então, semana que vem nós vamos falar da a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante, né? Nós vamos entrar nesse parágrafo. Alexandre, meu amigo, agora é com você. Oi, gente querida. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Tudo bem, Antônio? Você está melhor? Estou melhorando, viu? Hoje eu estive no homeopata, estamos aí cuidando do corpo Muito e bom. da alma, né? Mas tá melhorando, sim. Muito... Ainda não Que está bom. 100% ainda não, infelizmente. Ou felizmente, né? Não. Porque é tudo graças a Deus, né? Não, mas já você já está É, a novinho, gente fone. vai. A gente tem que ter consciência disso, nada é por acaso, né? Tudo tem sua razão de ser. E tudo passa, meu. Tudo passa. Muito bem.